Olá, eu sou o Carlos Gonçalves, trabalho no Departamento Comercial da Unidade Produtiva da Solzana. O tema que vamos abordar hoje é como dimensionar um vaso de expansão e a sua importância. Vamos ver o que é um vaso de expansão. Vamos ver exemplos de instalação de um vaso de expansão. Vamos ver princípios de funcionamento, analisar vantagens da utilização do vaso de expansão e, por fim, vamos aprender a dimensionar um vaso de expansão. Primeiro, o que é um vaso de expansão? Os vasos de expansão são dispositivos que têm a função de compensar o aumento do volume de água provocada pela subida da temperatura, quer nas instalações de aquecimento, quer nas instalações de água quente sanitária. Estes dispositivos são também utilizados como autoclaves em instalações de distribuição hidrossanitária. A variação do volume de expansão dos líquidos varia em função da temperatura e do coeficiente específico da expansão. Existem vários tipos de vasos de expansão, sendo os mais frequentes os vasos de expansão para aquecimento, com a cor vermelha, os vasos de expansão para a expansão de água fria, os azuis, e os vasos de expansão para os sistemas solares, os brancos. Existem dois tipos de vasos de expansão, utilizados na parte do aquecimento. O vaso de expansão aberto. São normalmente construídos em chapa de aço inox. Consistem em reservatórios abertos com uma tampa amovível, sujeitos à pressão atmosférica, com diferentes tipos de ligação. Um tubo de ida de água quente, um tubo de retorno de água quente, um tubo de alimentação de água fria da rede, um tubo de esgoto e uma boia que permite a entrada da água fria. Existem vários tipos de dimensões, sendo as mais frequentes 20, 30, 50 ou 70 litros aproximadamente. É um sistema simples que funciona com segurança e enchimento e reenchimento do sistema. Normalmente o vaso de expansão coloca-se no sótão, numa varanda ou até mesmo por cima do recuperador junto ao teto, sempre no ponto mais alto acima da instalação. O segundo tipo de vaso de expansão são os vasos de expansão fechados. Normalmente têm diferentes tipos de membrana, em diafragma ou em saco. A pressão máxima de funcionamento pode variar entre os 6 a 10 bares, consoante o modelo. Estão pré-carregados entre 1,5 bar a 2 bares e meios. E o campo de temperatura do sistema pode funcionar entre menos 10 graus a 120 graus de temperatura. Normalmente são fabricados segundo as normas DIN 48007-2 ou então a norma europeia 13831. De seguida, vamos então ver o exemplo da instalação de um vaso de expansão. Neste caso, trouxemos até vós a instalação de um recuperador de calor a lenha com vaso de expansão aberto. Temos o recuperador que irá estar a funcionar para um depósito de inércia. E, por sua vez, o depósito de inércia irá aquecer o sistema de aquecimento central. Poderemos verificar que no retorno está instalado o vaso de expansão aberto. Está instalada a bomba circuladora da água. E está instalada a válvula de anticondensação tarada a 50 graus. De referir as seguintes notas. O vaso de expansão deve ser colocado 3 metros acima do ponto mais alto da instalação. Normalmente, se for uma casa térrea, poderá ser colocado no sótão. O seu funcionamento consiste numa caixa com água em aço inoxidável, que possui uma entrada de água da rede que é autonivelada com a boia de enchimento. O circuito da água é cheio por aqui. A água da rede vai entrando e vai caindo no circuito, apenas por pressão atmosférica. Na zona inferior deste recipiente existe a saída de água que alimenta o recuperador de calor. Um segundo tubo, conectado à parte superior do recuperador de calor, normalmente é a zona mais quente, é ligado à caixa, através do vaso aberto, por cima do nível da água existente. Assim, em caso de sobreaquecimento da água existente no recuperador de calor, a água quente sobe até ao vaso e cai em cima da água fria. Automaticamente, a água quente vai entrar em evaporação no circuito e baixa a pressão, e a água fria que existe no mesmo vaso
é automaticamente trocada e existe a permuta térmica entre energias, entre a água da rede e a água do depósito. Também existe uma saída de esgoto logo acima do nível da água, porque o envase aberto também serve de expansão. Ou seja, quando a água do recuperador de calor aquece, aumenta de volume e sai pelo tubo de evaporação. Se durante o funcionamento subir o nível da água no interior do vaso de expansão aberto, sairá pelo tubo de esgoto. Quando a água arrefece e baixa o seu nível, mais uma vez o nível é compensado com a boia de enchimento. De referir que todos os anos, uma vez na época de pré-inverno, deve ser verificado o bom funcionamento deste sistema de segurança. Deveremos verificar se a boia funciona corretamente e se todos estes circuitos estão limpos de calcário. Aqui, de seguida, temos a instalação de um vaso de expansão fechado, posicionado através também de um esquema hidráulico. Temos um recuperador de calor a trabalhar com um depósito de inércia, que por sua vez o depósito de inércia irá aquecer o circuito de radiadores ou um depósito de águas quentes sanitárias. Também no retorno deverá ser posicionada a bomba circuladora, o vaso de expansão fechado e a válvula de anticondensação tarada a 55 graus. Não nos devemos esquecer que quando utilizamos um vaso de expansão fechado, deveremos adicionar outros sistemas de segurança, como uma válvula de sobretemperatura tarada a 90 graus, um manómetro para podermos analisar e uma válvula de sobrepressão tarada a 3 bares. Então, como funciona o princípio de funcionamento de um vaso de expansão aberto? O vaso de expansão consiste num depósito aberto exposto à pressão atmosférica. Quando o recuperador de calor está em funcionamento e a temperatura da água do circuito primário excede os 90 graus, a água circula até o depósito, situado acima do ponto mais alto da instalação, e realiza a permuta térmica com a água fria existente no depósito. Por sua vez, este absorve a água quente e injeta a água fria no circuito de aquecimento, que irá descer por gravidade e provocar o arrefecimento na instalação. Este processo irá-se repetir tantas vezes quanto as necessárias. É um sistema seguro e ideal para instalações com espaço. Vejamos aqui o funcionamento das partes constituintes de um vaso. Temos a parte superior, a tampa da válvula, o corpo, a entrada de ar, a membrana e a flange. Como funciona? É o que vamos ver de seguida. O princípio de funcionamento de um vaso de expansão fechado. O vaso de expansão fechado é constituído com uma membrana num contentor fechado, dividido em duas partes, por uma membrana que separa a água do gás, normalmente o azoto, e que funciona como compensador da dilatação. Após o aumento da temperatura, verifica-se um incremento da pressão no vaso, relativamente ao valor de pré-carga a frio, até atingir o valor correspondente à dilatação máxima. Este é o princípio de funcionamento de um vaso de expansão fechado. Algumas particularidades de funcionamento e de construção. Os vasos de expansão são fornecidos com uma pré-carga de azoto. A pressão da pré-carga pode ser modificada com o ar comprimido. As características dos vasos de expansão para instalações hidrossanitárias. A posição da válvula do gás e para vasos entre 8 a 33 litros, a tampa superior, que é a posição número 1, deve ser desapertada manualmente. Protege a válvula da pré-carga número 2, que é o pipo, para modificar ou repor a pressão de pré-carga. Normas, referência de normas. A norma relativa ao fabrico de vasos de expansão sofreu uma alteração. A homologação relativamente a alguns tipos de vasos foi substituída com a marcação CE. Isto significa que na fase de verificação da instalação devem ser aceitos os que possuem a marcação CE.
A norma europeia de referência é a Diretiva 97/23/CEE, também denominada como PED, Pressure Equipment Directive. A instalação do seu princípio de funcionamento. É recomendável instalar os vasos de expansão na tubagem que contém água a temperatura mais baixa. Para instalações de aquecimento, a instalação correta deve ser realizada na tubagem de retorno. No caso de temperatura no ponto de instalação 1, conduzir a um aumento da temperatura no vaso acima dos 70 graus, é recomendável adotar dispositivos adequados, como por exemplo um vaso intermédio. Para instalações sanitárias, a instalação deve ser realizada na tubagem de alimentação de água fria na entrada. Vamos ver agora vantagens e desvantagens da utilização de vasos de expansão. Como vantagens, a utilização de um vaso de expansão é considerado um acessório de proteção hidráulica. É importante para absorver picos de proteção do circuito de aquecimento dos diversos equipamentos. O aumento do tempo de vida do seu equipamento permite absorver ou amortecer o aumento da densidade da água provocado pelo processo de aquecimento e para a proteção dos equipamentos e instalação conforme a finalidade ou tipo de instalação. Permite uma poupança de espaço e fácil instalação. Como desvantagens, o vaso de expansão, quando mal instalado, não protege a instalação. Quando mal instalado, pode provocar problemas nos equipamentos. A falta de manutenção pode anular o efeito do próprio vaso de expansão. E nos vasos de expansão abertos, que ocupam muito espaço, com custos mais elevados, com maior manutenção, o perigo de congelar em zonas mais frias é um risco. Bom, como dimensionar um vaso de expansão? O volume do vaso de expansão, fechado, de membrana, por diafragma, para a instalação do aquecimento, calcula-se pela seguinte forma. Temos o volume, que é resultante da multiplicação do coeficiente de expansão da água, que na prática, para o aquecimento, assume-se um valor convencional de 0,035, pelo o conteúdo total da água na nossa instalação. A multiplicação deste valor divide pela pressão absoluta inicial à cota em que o vaso de expansão é instalado, representada pela pressão hidrostática, mais 0,3 bares, mais a pressão atmosférica. Na prática, a pressão de pré-carga do vaso é aumentada de 1 bar. Também, menos a pressão absoluta final, representada pela pressão máxima de exercício da instalação, mais a pressão atmosférica. Na prática, é a regulação da válvula de segurança aumentada de 1 bar. Vejamos aqui a tabela correspondente às temperaturas versus coeficiente de expansão do líquido. No caso em que vamos ter por consideração, vamos considerar o valor da temperatura máxima de 90 graus para 0,035. Vamos dimensionar um vaso de expansão para a instalação de aquecimento com as seguintes características. O conteúdo total da minha instalação são 600 litros de água. A minha pressão hidrostática no local de instalação é 1 bar. A minha pressão de regulação da válvula de segurança é de 3 bares. Aplicando a fórmula, chegamos então ao seguinte resultado. Portanto, 0,035 é o nosso valor convencional, a nossa pressão absoluta inicial é calculada pela nossa pressão hidrostática mais 0,3 mais a nossa pressão atmosférica, isto vai dar um valor de 2,3 bares. A nossa pressão final é calculada pela nossa pressão de segurança mais a pressão atmosférica, portanto há de ser 3 mais 1, irá dar um valor de 4 bares. Aplicando na fórmula, iremos chegar ao resultado para o volume
calculado para o nosso vaso de expansão fechado de 49,41 litros. Só temos que agora verificar no catálogo do nosso fornecedor qual o vaso de expansão que se adequa mais especificamente à característica deste depósito. Temos que procurar sempre um valor de capacidade igual ou superior ao calculado, por proteção a todo o nosso sistema de instalação. Chegamos assim ao fim da nossa apresentação. Não percam o próximo vídeo sobre como solucionar problemas inerentes às avarias sistemáticas da resistência.